Beleza. Então, nós vamos continuar aqui a nossa série de estudos sobre o patriarcalismo bíblico, tá? Esse é o tema que nós temos estudado aqui, que tem como propósito nós investigarmos nas Escrituras sobre qual é o papel, qual é o lugar do homem na igreja, na família e na sociedade, à luz das Escrituras, tá? Então, eu já tenho mostrado para vocês que, que é inegável que as Escrituras, especialmente nos textos que nós já vimos aqui de Gênesis, que as Escrituras ensinam, sim, um modelo de patriarcado. E o que significa isso? É que as Escrituras ensinam, sim, um modelo em que há uma proeminência masculina na igreja, na família e na sociedade, tá? E só que nós precisamos entender qual é o sentido bíblico dessa proeminência, tá? Não é o sentido secular, mundano da proeminência, mas o sentido bíblico. E eu tenho enfatizado aqui para vocês que o sentido bíblico da proeminência masculina é no sentido da responsabilidade. Então, o homem, ele tem uma proeminência na igreja, na sociedade, na família, no que tange a sua responsabilidade. Então, Deus criou o sexo masculino para ter com as condições de representar Deus no sentido de ser uma espécie de sacerdote, de representante de Deus diante da criação. Então, o ser humano, o sexo masculino, ele é responsável pela criação de Deus. Só que Deus, ele cria a mulher para ser uma auxiliadora do homem nessa responsabilidade. Ela é igual ao homem, ela foi criada igual ao homem, no sentido de que a mulher também foi dada a responsabilidade sobre a criação, tá? Só que a mulher, ela é corresponsável com o homem, tá? Então, a mulher, ela está debaixo da responsabilidade do homem, mas ela é igual no sentido de que ela recebe de Deus a atribuição de auxiliar o homem nessa prática da responsabilidade sobre a criação, ok? E aí, então, isso aqui é só um resumo do que a gente tem visto aqui. Quando a gente chega, então, no texto de Gênesis, capítulo 3, nós vimos aqui, certo, no nosso último estudo, nós vimos aqui que o texto de Gênesis 3, ele narra agora a queda, aquilo que é tradicionalmente chamado de a queda. Eu mostrei para vocês que existe uma ênfase aqui no texto. Deixa eu pegar aqui a linha. Isso. Então, nós vemos que aqui existe uma ênfase no texto de Gênesis 3 na figura da mulher, certo? Então, você tem a serpente dizendo à mulher, e a mulher vendo, então, que a árvore era boa, ela come, ela toma do fruto, ela come do fruto, e a mulher dá do fruto para o homem, e o homem, então, come do fruto que foi dado à mulher, tá certo? E aí nós vemos que, a partir de então, nós temos uma mudança no quadro, nesse quadro que eu tenho chamado para vocês, nesse quadro do patriarcalismo bíblico, da proeminência masculina no que tange a sua responsabilidade. E qual é a mudança que ocorre aqui? É a mudança no fato de que, a partir de agora, nós temos a entrada do elemento do pecado, da natureza pecaminosa, ok? E o que eu já mostrei para vocês, certo, pessoal, é que
o texto bíblico, ele mostra que o Senhor, então, ele diz ao homem, tá? E aqui você tem o contraste. O texto começa da serpente dizendo à mulher, e agora no verso 9, quando há, então, essa entrada do pecado, Deus, então, procura o homem, ok? E isso é uma expressão desse aspecto de que o homem é o responsável. Então, Deus chama o homem à sua responsabilidade. E aí, então, ele pergunta onde está. O homem, então, responde a Deus, tá certo? E aí, pessoal, eu enfatizei para vocês, nos nossos últimos estudos aqui, que o texto de Gênesis 3, ele mostra, então, que o homem passa a se tornar responsável também por aquilo que está errado, tá certo? Então, o patriarcalismo bíblico, o patriarcado bíblico, ele implica, então, que os homens, que o sexo masculino, ele é chamado por Deus também para ser um representante de Deus no sentido de resolver ou de ser responsável por aquilo que está errado. Não apenas o homem precisa entender que ele é o responsável pelo fato de que as coisas, de que o pecado entrou no mundo, como o homem também precisa entender a sua responsabilidade de correr atrás, a sua responsabilidade, portanto, agora de lidar com o que está errado, tá certo? E aí o que eu quero, então, chamar a atenção de vocês nesse estudo, tá? É agora, na ênfase que o texto vai dar, a relação o que é aquilo que está errado e que é responsabilidade masculina de lidar, tá certo? Então, qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que está errado, ok? Então, essa é a questão que eu quero lidar agora com esse texto de Gênesis 3, tá bom? E aí eu quero pedir que vocês leiam aqui, junto comigo, tá? Deixa eu ver aqui, a partir do verso 16, tá bom? Então vamos ler aqui o texto de Gênesis 3 e 16 até o verso 24, tá? Eu vou pedir que um de vocês leia. Luiz, lê pra gente aí, por favor. Gênesis 3, de 16 a 24. Beleza. E a mulher disse: multiplicarei sobre modos os sofrimentos da sua gravidez. E meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara que não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem, e deu o homem o nome de Eva e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Parece que eu li errado, mas beleza, vou continuar. Não, pode ir, pode continuar. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Beleza.
Então, aqui, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, esse texto que a gente acabou de ler, ele vai enfatizar agora qual que é a responsabilidade masculina naquilo que hoje a gente chama, certo? Família e na sociedade, certo? Ou na criação como um todo, certo? Na criação física e também na criação humana na sociedade. A primeira, pessoal, é quanto à responsabilidade do homem em relação à sua família, à luz agora da entrada do pecado. O verso 16, ele começa aqui falando sobre as consequências do pecado na mulher, tá certo? Então, as consequências do pecado na mulher. Então antes de entrar aqui, o texto ele já vinha com Deus lidando com as consequências, tá? Então, Deus pergunta para o homem, quem foi que te fez saber que estava nu? E aí, Adão, ele responsabiliza a Deus e a mulher, dizendo, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi, tá? Então, Adão, ele começa aqui a questão da fuga da responsabilidade, a gente estudou sobre isso no nosso último estudo, tá? E aí Deus, então, ele castiga, ele mostra aqui qual é a consequência na serpente, e Deus estabelece que a solução para o pecado, para o problema do pecado em si, ele não está no ser humano em si, no sentido de que não está em Adão. Então, Deus não coloca sobre Adão a responsabilidade de resolver o problema do pecado, tá? Deus coloca sobre o descendente de Eva. Então, haveria de vir um descendente de Adão e Eva, e este descendente é que iria lidar com o problema do pecado em si, certo? Da entrada da maldição na criação de Deus, ok? Então, essa responsabilidade não é dada para Adão. Então, nós, homens, nós não temos a responsabilidade pela nossa salvação, certo? Então, nós não somos os responsáveis por resolver o problema do pecado da humanidade. E a gente poderia conversar bastante sobre isso, sobre essa tendência que existe no ser humano de querer resolver o problema da humanidade e de querer propor qual é o problema da humanidade. E o texto bíblico de Gênesis 3 mostra que o problema da humanidade é o pecado e que o responsável por resolver o problema do pecado é o descendente de Adão e Eva, que nós sabemos, portanto, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, sobre nós paira a responsabilidade de responder em fé, de aceitar a obra do descendente, tá? De nos unirmos ao descendente, que está restaurando todas as coisas, restaurando a criação de Deus. Mas não está sobre nós a responsabilidade de nós providenciarmos a solução para o problema da humanidade, certo? Então, entendido isso, a partir do verso 16, então, o texto vai tratar do que de fato é, agora, responsabilidade humana, ou, mais propriamente, responsabilidade masculina, tá certo? E ele começa falando aqui, pessoal, da mulher. Veja que ele fala que uma consequência do pecado é a entrada do sofrimento. E perceba aqui, tá?
perceba aqui que você tem, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Então você tem aqui um paralelismo, tá? Então lembre-se disso, que os escritos judaicos, e a Bíblia foi escrita por judeus, ela é repleta desse recurso, do recurso de falar a mesma coisa com palavras diferentes. É o que está acontecendo aqui, tá? Então, você tem sofrimentos e dores, gravidez e ter filhos, ok? Então, a ênfase, então, aqui, é na entrada do elemento do sofrimento, ok? Então, existe essa consequência para o pecado humano, que é a entrada do elemento do sofrimento e da dor. E qual é a significância disso? A significância disso é porque no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos que existe uma ordem divina de que o homem e a mulher, eles deveriam crescer e se multiplicar. E que o ambiente que Deus estabelece para que haja esse crescimento e multiplicação é o casamento. Quando é dito que o homem deixe seu pai e sua mãe e se una à sua esposa. Então, o homem se une à sua esposa e eles, então, multiplicam, e eles, então, crescem. Só que agora você vê que uma das principais funções da família, da união do homem e da mulher, que é a produção de filhos, a produção de uma linhagem, agora você tem o elemento do sofrimento nisso. Então, agora, o processo de multiplicação e de crescimento da humanidade vai ocorrer, ou ele ocorre, em meio a sofrimentos, tá certo? Então veja que o texto bíblico mostra que a família, ela agora precisa lidar com esse elemento do sofrimento, tá certo? E nós sabemos disso, nós sabemos que todos os elementos relacionados a ter filhos, pessoal, eles são envoltos de dramas, envoltos de dores, de sofrimentos, certo? Desde a concepção até a criação de filhos, ok? Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que uma vez que a morte e que o sofrimento começa a fazer parte da história humana, ter filhos, meus irmãos, é um ato de muita fé, entende? Então, se você parar para pensar, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que hoje, assim, hoje, que eu digo, por causa do pecado, o preço de você desfrutar do que há de melhor na vida, que é o amor, ele sempre vem, o preço de desfrutar do amor é a dor, tá certo? É o risco da dor. Então, isso é o que há de mais singelo nessa lição de Gênesis 3,16 aqui. Que a dor, ele é parte da nossa experiência de amor. Então, não existe, pessoal, forma, tirando Deus, tirando a nossa relação com Deus e com a divindade, tá? Estou falando na esfera humana. Não existe forma mais sublime e elementar de se desfrutar do amor do que na família. Do que o amor entre um homem e uma mulher e do que o amor com os seus filhos, tá certo? Então, se, por exemplo, você já teve o prazer de chegar em casa e os seus filhos correrem para lhe dar um abraço,
você já teve a experiência de experimentar o amor na sua forma mais singela, mais sublime. Então, você que, por exemplo, já pegou o seu filho recém-nascido no colo, entende? Quando o seu filho nasce, e geralmente ele é dado para o pai, para que o pai pegue o seu filho no colo. Essa experiência, quando você olha para aquela criança e você decide amar aquela criança, é a experiência mais sublime de amor. Se você parar para pensar. Só que pense, por exemplo, em tudo que está envolvido ali, certo? Provavelmente aquela criança, provavelmente não, certamente, aquela criança, ela não chegou no seu colo sem dor, nem para ela, e nem para a mãe, e nem para você. Então, houve dor, houve sofrimento para que aquela criança chegasse no seu colo. E a partir daí, também, o preço que nós pagamos para experimentar essas formas sublimes de amor, que é o casamento e o ter filhos, o preço que nós pagamos é a dor. E, inclusive, o risco, a possibilidade de passarmos pela maior dor que um ser humano pode passar, que é perder a esposa ou os filhos, certo? Então, isso é uma dor, assim como é a forma mais sublime de amor que alguém pode experimentar, é também a forma mais terrível de dor que alguém pode experimentar, entende? Então, o que o texto está nos mostrando, pessoal, é que a família agora ela passa a envolver o elemento da dor e do sofrimento, certo? É no meio de dor e de sofrimento que nós experimentamos o relacionamento familiar. E aí o texto ele prossegue dizendo o seguinte: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui nós temos um texto que é muito mal interpretado, costuma ser muito mal interpretado, especialmente pelo fato de nós termos acesso muito mais à tradução. Aí, na tradução, a impressão que o texto passa é que, Deus aqui está falando como se fosse estabelecendo como as coisas vão ser, tá certo? É como se Deus estivesse dizendo assim, que o desejo da mulher passa a pertencer ao marido, e o marido passa, então, agora a governar a esposa. Só que não é essa a ideia do texto. A ideia do texto aqui, pessoal, é importante nós lembrarmos, tá? Deixa eu ver aqui se... É importante nós lembrarmos que o contexto aqui, ele é um contexto de dor e é um contexto de sofrimento. Então, quando o texto fala de desejo será para teu marido, isso é uma coisa ruim. Isso é uma consequência do pecado. E o que significa o seu desejo será para o teu marido? O que isso significa é que a mulher, ela passa a ter, aliás, a mulher ela tem esse desejo de ser mãe, tá? Isso é uma coisa natural. Deus cria a mulher com esse desejo natural de ser mãe. E aí o texto fala que esse desejo natural de ser mãe, certo? Ele é sujeito ao marido. E por que isso é negativo? Porque o desejo de ser mãe, ele agora envolve o elemento do sofrimento. Não tem mais como uma mulher ser mãe sem que isso traga sofrimento, certo? A ideia é essa.
é que o desejo da mulher de ser mãe é um desejo que traz sofrimento. Só que, uma vez que a mulher ela tem esse desejo de ser mãe, e esse desejo ele é satisfeito junto do marido, e uma vez que isso traz sofrimento, qual é o principal sofrimento agora em torno do desejo da mulher de ser mãe? O principal sofrimento é que o homem agora passa a ter o desejo de governar a mulher, tá certo? Então, o desejo da mulher de encontrar ou de ser mãe junto com o seu marido, ele encontra agora um marido que tem o desejo de governar a mulher. E esse desejo, pessoal, de governar a mulher, ele é um desejo ruim, ele é um desejo pecaminoso. Ele faz parte dos sofrimentos da gravidez, faz parte dos sofrimentos da família, certo? Aquilo que eu tenho enfatizado para vocês, que é que nós não podemos ver a relação do homem com a mulher como uma relação de poder, como uma relação de domínio. Deus não criou o homem e a mulher para se relacionarem sob a perspectiva do poder, no sentido de que o homem manda sobre a mulher, mas na perspectiva da cooperação, onde o homem é responsável e a mulher o auxilia. O que acontece é que o desejo feminino de ser mãe, ela encontra agora com um desejo pecaminoso masculino de ser o senhor, de se relacionar com a mulher sob a perspectiva do poder, certo? E aqui, pessoal, aqui é onde jaz, certo? É nessa relação, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará, é aqui onde jaz toda a relação de imoralidade. Todo ato de imoralidade que existe, ele provém desse tipo de relação, onde a mulher, ela vê no homem algo que é do interesse dela, ok? Então, a mulher, ela vê no homem algo que é do interesse dela, e ela, então, se entrega para ser dominada pelo homem. Ela, então, se objetifica e ela se entrega como um objeto. E o homem, então, ele domina, ele passa a ver a mulher como um objeto, um fruto, algo que ele deve desfrutar do domínio sobre ela. Então, todo o mercado, por exemplo, da pornografia, por exemplo, ele jaz nisso daqui, nas mulheres sendo objetificadas e nos homens querendo exercer domínio, tá? Como assim? A pornografia, meus irmãos, nada mais é do que reflexo desse desejo masculino pelo domínio, certo? Por querer ter a mulher que os seus olhos desejam, por querer satisfazer o seu desejo de dominar, de ter uma mulher para ele. Só que, como nós não podemos, por diversas razões, ter a mulher que nós quisermos, como Salomão disse lá em Eclesiastes, então a pornografia existe para isso, para satisfazer esse desejo pelo domínio. Mas não apenas a imoralidade, não apenas a imoralidade jaz nessa relação defeituosa do homem com a mulher, mas também todos os casos, meus irmãos, aqui de brigas, de contendas, de violência doméstica, certo? Muitos dos problemas que existem dentro dos casamentos, eles surgem dessa dinâmica,
da dinâmica da mulher, ela sabendo que a mulher desejando algo no homem e sabendo que o homem deseja algo dela, ela então joga com o seu marido. Muitas mulheres jogam, muitas mulheres se opõem e querem exercer poder sobre os seus maridos. E, consequentemente, muitos maridos também querem exercer poder sobre as suas esposas, certo? Como se eu mando em você, ou gritando e brigando, exercendo força sobre ela, ou obrigando a mulher a fazer algo que ela não quer fazer, certo? Humilhando a sua esposa, tá? Então, todas essas dores, meus irmãos, esses sofrimentos que existem, portanto, na família, eles existem por causa da queda e da entrada do elemento da dor na família. No desfrute do amor, nós pagamos o preço, que é o preço da dor e do sofrimento, tá? Só que perceba aqui que mais para frente, no verso 20, é dito aqui o seguinte: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os humanos. Então perceba o seguinte, que aqui nós temos Adão fazendo com a sua mulher, e o texto enfatiza que ele faz isso com a sua esposa, aquilo que ele fez com os animais. Quando Adão dá nome para Eva, o que está sendo dito aqui é que Adão, ele é responsável. Ele é aquele que responde sobre a sua mulher. E o texto fala que Adão dá o nome dele de Eva, porque ela é a mãe do restante dos seres humanos. E isso também é um reflexo de que Adão também se via como responsável pelo restante dos seres humanos. E o que é que isso implica, pessoal? Qual é a implicação que a gente tira disso? A implicação que a gente tira disso é que o homem, ele é responsável pela sua esposa, ele é responsável pelos filhos e ele é responsável pela humanidade, certo? Por tudo aquilo que é oriundo da sua relação, da relação do homem com a mulher na multiplicação da espécie humana. Trocando em miúdos, o homem é responsável pela família e o homem é responsável pela sociedade. Só que, mais uma vez, o texto está falando de tudo isso no contexto do sofrimento, no contexto da dor, no contexto da, 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 da família passando agora a envolver a dor. Portanto, nós, homens, somos, portanto, os responsáveis por aquilo que está de errado com a nossa família, certo? Nós somos os responsáveis. Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade por aquilo que está de errado, por aquilo que gera dor e sofrimento na nossa família, entende? Da nossa relação com a nossa esposa e na nossa família. E isso, meus irmãos, significa que nós não podemos, nós como homens, na verdade, voltando um pouco atrás, nós como homens devemos, certo, sempre tomar a iniciativa, sempre tomar a iniciativa para lidar com o que está errado, certo? Então,
não sei se vocês já viram por aí, sei lá, no Instagram, TikTok, sei lá, nesses vídeos que as pessoas gravam sobre relacionamento de homem e mulher, né? Mas uma coisa que eu já vi muito é que não importa se o vídeo é brasileiro, se o vídeo é americano, se o vídeo é no Japão e tal, não importa, em todos os lugares do mundo, certo? Os casais, eles enfrentam, as famílias, na verdade, eles enfrentam basicamente os mesmos problemas, certo? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, e as pessoas brincam muito com isso, é com essa ideia da mulher achar que ela sempre tem razão, certo? A mulher sempre acha que está certa. Que você chegar para a mulher e dizer para ela que ela está errada, é você comprar uma briga, certo? E as pessoas, então, brincam muito com isso. Mas uma coisa, meus irmãos, que a gente aprende aqui nesse texto bíblico e que a gente aprende na vida também, é que melhor do que você culpabilizar ou responsabilizar a sua esposa por aquilo que está de errado, é você chamar a responsabilidade para si, tá certo? Então, deixe me contar aqui uma experiência pessoal que já aconteceu comigo. Quando eu e Sanabia, nós nos mudamos do Ceará e a gente foi para o Rio Grande do Sul, certo? A gente foi morar na cidade de Passo Fundo. O Benjamin tinha ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, e na época nós nem imaginávamos que o Benjamin teria algumas dificuldades, que ele era autista, né? Mas ele era uma criança que dava muito trabalho, e a gente, então, eu fui para o Rio Grande do Sul para trabalhar como missionário, mas chegou um certo ponto que a Sanab, ela precisou trabalhar fora, né, para ajudar no nosso sustento lá. E como o Benjamin dava muito trabalho, a Sanabia trabalhando fora, ela vivia, então, muito estressada, porque ela não podia estar com o Benjamin, né? E aí, pessoal, assim, meu relacionamento com Sanabia começou a entrar em crise. E a gente entrou numa crise tão grande que eu tive que pedir para o diretor da missão que eu fazia parte, para ele ir até Passo Fundo. Ele morava em Novo Hamburgo, e aí eu pedi para ele ir lá em Passo Fundo para ele nos ajudar, porque a gente estava com medo da gente nem sequer conseguir mais continuar casado, certo? E eu, pastor, e eu ali plantando uma igreja e tudo, pregando todo domingo, e o meu casamento indo de mal a pior, o meu casamento em crise, né? E, e muito da crise que estava rolando entre mim e Sanabia aconteceu por quê? Porque a Sanabia me culpava, certo? Então a Sanabia me responsabilizava, me dizia o que é que estava errado em mim, e eu culpava ela, certo? Eu dizia que ela estava estressada, que ela vivia, só me cobrava, que ela só reclamava, que ela não deveria reclamar, que tal. Então eu colocava a culpa nela, certo? E na minha cabeça fazia muito sentido isso, tá, pessoal? Por quê? Porque era ela que estava estressada, era ela que estava reclamando muito, era ela que estava, sei lá, e por conta do estresse ela brigava muito, e enfim. E então, na minha mente, nosso casamento estava em crise por causa dela, certo? E eu batia o pé nisso, batia o pé e dizia: o problema é você, o problema é você, o problema é você. Até que um dia
Até que um dia, eu me lembro como se fosse hoje, até que um dia eu estava deitado, me preparando para dormir, e eu estava orando ao Senhor, e orando por essa situação, e foi quando me veio essa verdade aqui. É quando me veio essa verdade bíblica, de que não existe isso de erro da minha esposa, certo? Não existe isso. Não é que ela não erra, ela erra, tá? Mas não, eu não posso considerar que esse erro é problema dela. Por quê? Porque uma vez que eu casei com ela, tudo o que é dela é responsabilidade minha. Então, se ela está errando, se ela tem defeitos, se ela tem dificuldades, o meu papel não é culpar ela, não é apontar o dedo para ela, certo? Por quê? Porque o problema dela é meu também, entende? O problema dela é meu também. Eu sou um só com ela. Então, eu olho para o defeito dela e eu preciso entender, isso é meu também, isso é um defeito meu também, certo? Isso não é um problema dela, que ela tem que resolver. Isso é um problema meu. Eu sou responsável por ela. E aí o que foi que aconteceu? No dia seguinte, eu chamei ela para conversar, tá? E eu perguntei para ela, o que é que você acha que eu devo fazer para lhe ajudar? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Me diga. O que você disser, eu estarei ouvindo e vou me esforçar. E ela começou, então, a dizer, a falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está tal, isso aqui precisa melhorar nisso e tudo. E mesmo que internamente, pessoal, na minha cabeça, internamente, algumas coisas que ela dizia, eu não concordava. Eu não pensava assim, não, não é por aí não. Mas, para mim, o mais importante era mostrar e demonstrar para ela que eu não estava mais culpando ela, que eu não estava mais jogando responsabilidade do nosso casamento sobre ela, que eu estava chamando para mim a responsabilidade, certo? E, e eu estou contando para vocês, meus irmãos, essa minha história, esse meu testemunho pessoal, para dizer a vocês isso, que ser responsável pelas dores e sofrimentos, as consequências do pecado na nossa família, envolve você chamar a responsabilidade para si, certo? Envolve você lutar, você fazer o máximo para trazer as dores da sua família para você, certo? Que as dores saiam deles e venham para você, entende? E que isso, meus irmãos, isso está na essência do que é a responsabilidade bíblica masculina. É você tirar as dores, é você lutar para que os sofrimentos saiam das pessoas sobre quem você tem responsabilidade e venham para você, tá? É como um homem, certo? Que o seu filho está com medo e ele então usa a sua força e ele está com medo, o homem está com medo. Então, digamos, está entrando um bandido invadindo a sua casa. Você, homem, você fica com medo, tá? Mas você quer proteger a sua família, você quer colocar a sua família num lugar seguro e você quer que eles não sintam medo. E você vai lidar com o medo, certo? Então, isso
Isso se aplica a qualquer outra área. Isso se aplica a qualquer outra área. Ser homem, meus irmãos, é lutar para que as dores e os sofrimentos daqueles que estão sob nossa responsabilidade venham para nós, certo? Que nós soframos as dores que estão sobre ele. O contrário disso é o que normalmente o nosso coração nos tenta fazer. E é o que o Gênesis 3,16 diz. A gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa esposa e vê um problema, o teu desejo será para o teu marido. Você tem sofrimentos e tudo. Então, o homem olha para a mulher e vê um problema na mulher, e, consequentemente, também olha para os seus filhos, vê um problema nos seus filhos. E o que é que normalmente o nosso coração nos tenta fazer? É fugirmos da responsabilidade. É deixarmos com que a mulher lide sozinha com as suas dores e os seus sofrimentos. Por que você acha que mais da metade dos casais que têm filhos autistas, eles se divorciam depois do diagnóstico, certo? Então, a grande maioria das mães que eu conheci rodando pelas clínicas, meus irmãos, elas são separadas dos seus maridos. Os maridos não estão mais com ela. Porque é isso que muito homem faz. Ele vê o problema, ele vê a sua esposa e seus filhos como um problema, e ele então foge do problema. Ele então se exime do problema e deixa a mulher resolvendo sozinho, certo? E isso é... ou então, ao invés dele deixar a mulher resolver sozinha, muitas vezes o homem ele culpabiliza a mulher, nesse sentido de exercer poder sobre ela, certo? Você que tem que mudar, e aí aquela mulher apagada, aquela mulher calada, aquela mulher que não pode se expressar, que finge não ter problemas, certo? Quantos, meus irmãos, casamentos, quantos casais eu não já tive que lidar, onde a esposa dizia isso, certo? Eu não posso me abrir para o meu marido, eu não posso dizer para ele o que é que está me incomodando, porque ele não aceita, porque ele não entende, porque ele não ouve, certo? Porque nós, homens, temos, portanto, essa tendência de fugir de problemas, de fugir, de não trazer para nós. Então, da próxima vez, pessoal, que a sua esposa quiser ter uma DR com você, discutir a relação com você, seja homem. Agora, o que é que significa ser homem? Não é você falar e ela lhe ouvir. Não é você dizer para ela como é que as coisas têm que ser. Não é você impor para ela o que é que ela precisa mudar. Ser homem é chamar a responsabilidade para si. É você dizer para sua esposa: me diga o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para lidar com essa situação, certo? E isso é coisa de homem, isso requer força, e como nós vamos ver quando a gente for estudar o texto de Josué, capítulo 1, força é uma coisa que Deus espera que nós homens tenhamos, tá? Que nós sejamos fortes e corajosos, para que nós possamos chegar para as nossas esposas e dizer para ela qual é o problema e como que eu posso chamar essa dor e essa responsabilidade para mim, tá certo? Então essa lição, pessoal, que eu quero deixar aqui com vocês. Na próxima semana, então, a gente continua estudando agora sobre a questão do sofrimento em relação ao trabalho, em relação à terra, certo? E aí eu queria abrir para vocês, se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, para que vocês possam dar as suas próprias contribuições.
Alguma coisa que lhe chamou a atenção no texto e que eu talvez não comentei aqui, fiquem à vontade. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?